glória a Jesus. Quantos querem ouvir uma palavra nesta noite? Muito bem. Se você trouxe a sua Bíblia, abra comigo aí Apocalipse capítulo 3, versículos 7 e 8. Esses dias aqui na igreja tem sido assim, né? Nós estamos numa série de mensagens aos domingos, aí começamos domingo, uma série de Apocalipse, os eventos finais, mas hoje eu não vou falar de escatologia. Domingo que vem nós vamos continuar com a graça de Jesus, falando sobre grande tribulação. Se você tem curiosidade do que a Bíblia diz, o que vai acontecer nos últimos dias, domingo você não pode perder, né, uma das nossas celebrações. Mas hoje eu quero falar sobre este título: em Cristo há sempre uma saída. Você acredita nisso, irmão? Irmã? Apocalipse capítulo 3, versículos 7 e 8, está escrito assim, Apocalipse 3, versículos 7 e 8. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Sei que tens pouca força, entretanto, porém, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Vamos orar um pouquinho mais? Papai do céu, ainda na tua presença, nós mais uma vez celebramos a ti, Jesus, por esse tempo tão maravilhoso que nós estamos aqui juntos, desfrutando na tua presença, mas agora também nós queremos ouvir a tua voz através das Escrituras, através da tua palavra. Fale conosco, use aqui, Espírito de Deus, os meus lábios, me ajude a ser simples, me ajude a ser objetivo, e abra o entendimento dos meus irmãos, Pai, para que eles entendam não só a letra, mas o espírito desta palavra, em nome de Jesus, amém? Então eu quero, a título de reflexão, eu tenho ali 25 minutos para entregar esse recado para vocês. Eu quero deixar então essa reflexão com o título: em Cristo há sempre uma saída. Porque de fato, queridos irmãos e irmãs, não pode existir a palavra impossível naquela pessoa que decidiu viver em Cristo Jesus. Quantos já entregaram a vida aqui para Jesus? Então você tem que riscar a palavra impossível do seu dicionário. Eu gosto muito de uma passagem que tem lá no Evangelho de São Marcos, capítulo de número 9, onde um pai desesperado, ele leva um filho possesso, endemoniado, até Jesus para ser liberto, e os discípulos de Jesus não tinham dado conta, claro que os médicos também não tinham dado, e aí quando chega lá no versículo 22, o pai daquela criança olha para Jesus e fala: Senhor, já fizemos de tudo, seus discípulos não puderam expulsar essa entidade maligna do meu filho, mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão. E aí no versículo 23, Jesus responde algo, irmãos, que é para todos nós, para todo o tempo, para toda a humanidade. Jesus, ele responde para aquele pai desesperado: se tu podes, tudo é possível ao que crer. Porque não há porta fechada quando você caminha com Jesus, ou quando você se achega diante de Jesus. E esse texto, gente, que nós estamos aqui usando como base, é uma mensagem que João, o apóstolo amado, ele recebeu da parte de Jesus para a igreja de Filadélfia, que significa amor fraternal, ou aquele que ama o irmão. E eu quero meditar com vocês neste texto, nesta noite, e nós vamos aprender juntos que Deus sempre tem uma porta aberta para aqueles que lhe são fiéis. Sempre, sempre, sempre. Você sabe que em algum sentido, eu penso assim, que quando a gente fala, sabe, eu estou passando uma situação e eu não vejo saída. Quando a gente fala assim, eu penso que a gente está entristecendo Deus, porque a Bíblia nos ensina que sempre haverá uma porta aberta para os filhos de Deus.
E nós vamos aprender isso. Deus sempre tem uma porta aberta para aqueles que lhes são fiéis. E eu quero convidar você juntos, vamos meditar nesse texto. São apenas 3 versículos, bem rapidinho, mas olha que incrível. Nós começamos a ler aqui no versículo 7, Apocalipse 3:7, ao anjo da igreja em Filadélfia escreve. Então aqui, gente, nós já aprendemos que todas as promessas de Deus são para quem? Para a igreja de Jesus. As promessas de Deus são para o povo de Deus. E algo que nós temos que entender, está aqui, ao anjo da igreja em Filadélfia escreve. Ao anjo da igreja. O anjo da igreja era o pastor que cuidava daquele povo, mas a mensagem era para entregar para a igreja. Para a igreja. Então tudo que você vai ouvir aqui é para a igreja de Jesus. Agora, nós temos que entender, não é para uma igreja local, não é para uma religião, é para a igreja de Jesus, é para aqueles que estão vivendo em Cristo Jesus. Ao anjo da igreja, você vai escrever. Agora, olha só, o texto continua: estas coisas diz o santo, o verdadeiro. Então aqui, nós temos a validação de quem fez a promessa para a igreja. O que é santo, e ele é o que, gente? Verdadeiro. Ele é santo e verdadeiro. É assim que Jesus se identifica a igreja de Filadélfia. Quem está dizendo é aquele que é santo, é aquele que é verdadeiro. Porque isso é relevante, irmãos, porque muitos de nós às vezes confiamos no homem, confiamos no governo, confiamos na economia, confiamos na religião, mas a gente não confia em Jesus, a gente não confia em Deus. E todas essas pessoas, sistemas, elas podem falhar, mas Jesus, ele nunca falha. Deus, ele nunca falha. Você lê na tua Bíblia em Números 23:19, que Deus, ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Se ele disse, ele vai fazer. Se ele prometeu, ele vai cumprir. E nós temos essa validação. Deus está dizendo: olha, quem está falando para vocês é o que é santo, é o que é verdadeiro. E aí na parte final do versículo 7, olha só o que está escrito, a parte C: aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Eu não sei se todos sabem, mas na Bíblia, chave é símbolo de poder, chave é símbolo de autoridade. Chave na Bíblia é símbolo de acesso. A chave também na Bíblia é vista como um símbolo de controle sobre situações, sobre circunstância. Ainda na Bíblia, a chave é a capacidade que Deus dá a mim e a você para abrir portas espirituais. A chave representa tudo isso na Bíblia. E aqui nós temos o texto dizendo que aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Quem tem essa chave? Jesus. Mas sabe qual é as boas novas? É que Jesus, ele entregou essa chave para nós, aleluia. Sim, pode parecer inacreditável, mas é o que a Bíblia nos ensina. Nós lemos em Mateus 16:19, o Senhor dizendo: eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Agora talvez você que conhece a passagem fala: pastor, mas Jesus está falando isso para Pedro, pastor. É Pedro quem recebeu a chave aqui na terra. É Pedro e a sucessão que é a autoridade de Deus aqui na terra. Não, não é isso que a Bíblia nos ensina. Nós lemos logo adiante no capítulo 18 do mesmo evangelho de Mateus, Jesus estendendo a promessa para toda a igreja, para todo aquele que é discípulo, para todo aquele que recebeu Jesus. Olha o que Jesus disse, Mateus 18, versículo 18, por gentileza. Olha só: digo-lhes a verdade, tudo o que vocês, está no plural, não é só Pedro,
esse vocês inclui você que já entregou tua vida para Jesus, inclui você que é discípulo de Jesus. Ele disse: tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. É por isso, meu irmão, minha irmã, que nós precisamos de mais ousadia em nossas orações, porque por vezes nós passamos por uma situação adversa na família, nas finanças ou em qualquer outra área da nossa vida, e nós somos muito tímidos e dizemos: se o Senhor quiser, Ele pode mudar essa situação, se o Senhor quiser, Ele pode abrir uma porta. E bacana, a gente tem que orar assim, porque Jesus nos ensinou a orar segundo a vontade do Pai. Mas você sabe que tem contexto que, se você ora desta maneira, você apenas está reconhecendo a soberania de Deus, mas você não está aplicando fé. Porque você, por exemplo, não precisa orar segundo a vontade de Deus para Jesus salvar a sua família, sim ou não? Será que eu tenho que orar assim? Jesus, se o Senhor quiser, o Senhor salva meus filhos. Jesus, se o Senhor quiser, o Senhor me cura. Não, eu tenho uma autoridade porque Jesus me deu, está escrito. Meu irmão, você tem que acreditar nisso, né? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, é o que está escrito, e eu tomo essa autoridade para declarar: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você está doente, você chegou aqui como? Oprimido, deprimido, enfermo. Meu irmão, está escrito que verdadeiramente Jesus levou sobre si as suas doenças, as suas enfermidades, e você tem que tomar essa chave e declarar: eu creio, em nome de Jesus, eu estou curado, eu estou liberto. É por isso que nós lemos no livro de Atos dos Apóstolos, diz que os apóstolos, eles davam testemunho da ressurreição de Cristo com grande poder, porque eles sabiam e tomavam posse dessa autoridade. Eu estou me lembrando que Jesus falou para todos nós discípulos em Marcos 16, os sinais hão de seguir aqueles que crerem. Ele não falou que era apóstolo, bispo, pastor, presbítero. Os que crerem no meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, né? Ele falou: se vocês impuserem as mãos sobre os enfermos, ser-lhe-ão curados. Se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará mal algum. Mas a gente tem que tomar posse. Jesus, Ele deixou essa chave para nós, igreja. A igreja é o corpo de Cristo aqui na terra. É por isso que Jesus disse também aos seus discípulos: assim como eu recebi um reino, Jesus disse isso lá no Evangelho de João, assim como eu recebi um reino, eu entrego um reino para vocês. Só que muitas vezes, gente, com todo respeito, nós não tomamos posse. Agora o texto continua no versículo 8, Apocalipse 3, versículo 8, só a primeira parte, isso. Olha o que Jesus fala para a igreja. Quantos aqui são igreja de Jesus? Para você, Ele fala: conheço as tuas obras. Agora, gente, é verdade que essas palavras nos trazem temor, né? Porque Jesus, Ele vê tudo o que nós fazemos. Tudo que você fez e que talvez ninguém viu, Ele viu. Tudo que você pensou e que você alimentou na tua mente de ruim, Ele sabe. Então isso tem que trazer temor para nós, mas também, gente, isso tem que nos trazer conforto, porque nós servimos um Deus vivo. Nós não servimos um Deus que tem olhos, mas não veem, ouvidos, mas não ouvem, mãos, mas não apalpam. Nós servimos um Deus vivo, que conhece todas as coisas. Jesus, Ele disse que naquela época se compravam ou vendiam 2, 3 aves por pequena quantidade de dinheiro, mas Jesus disse: nenhuma delas cai por terra sem o consentimento do meu Pai. Ele disse: até os cabelos de vocês estão contados na cabeça. Aleluia, um Deus que sabe tudo. Isaías falou que todas as nações são como uma gota que cai de um balde. Meu irmão, imagina você pegar todas as nações. Hoje acho que já chegou na casa de 8 bilhões de pessoas, e é como se você enchesse um balde d'água e derramasse uma gotinha. Aquilo representa toda a humanidade, todo o universo diante de Deus. É o Deus que você serve. Conheço as tuas
obras. Ele conhece a tua dor, Ele conhece o teu sofrimento, Ele sabe a maneira como você entrou por aquela porta, meu irmão, minha irmã. Ele sabe dos seus traumas, do seu sofrimento, Ele sabe de tudo. Ah, mas Ele não sente o que eu sinto. Engano seu, nós aprendemos isso ontem aqui na escola teológica. Ele sabe o que você sente, porque um dia Deus Todo-Poderoso deixou a tua glória e veio morrer aqui como homem por nós. A Bíblia diz que Deus estava em Cristo reconciliando o homem consigo. Ele sabe o que você sente. A tua dor, você pode ter certeza, Jesus sente. Jesus chorou quando o amigo Lázaro morreu. Ele chorou porque viu Maria e Marta, as irmãs sofrendo, e ainda ele chora. Acredite nisso. O escritor aos Hebreus, ali no capítulo 4, versículo 15, ele disse que nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas, porém um que como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Ele sabe o que você passa, Ele sabe da sua oração, Ele sabe do teu clamor, porque talvez você entrou por aquela porta meio descrente, mas Jesus está dizendo para você nessa noite: eu conheço as tuas obras, eu caminho com você, eu não estou indiferente à tua situação, e eu te trouxe aqui nessa noite para você ouvir: eu tenho uma porta aberta para você. E não é pelo seu, pelo meu ou pelo nosso mérito, justiça ou santidade, mas é por aquilo que Jesus fez na cruz por nós. Porque tem um texto do Velho Testamento que eu amo de paixão. Quando eu leio aquele texto, e meu irmão, eu falo: meu Pai, quanto amor nesse Deus que nós servimos. Porque depois você lê Juízes capítulo 10 na tua casa, não agora, por favor. Juízes capítulo 10, o povo de Israel, o povo da antiga aliança, eles viviam altos e baixos, infelizmente como muitos cristãos. Jesus abençoava, Deus prosperava, Deus livrava eles, e eles novamente daqui a pouco caía na prostituição, na idolatria, na religiosidade, abandonava Deus, e daqui a pouco o Senhor ia lá, tinha misericórdia, mas chegou uma hora que Deus falou: sabe de uma coisa? Chega, eu não vou livrar vocês mais, chega. Depois você lê na tua casa, e a Bíblia fala que o próprio Deus levanta os filisteus e os amonitas como inimigos desse povo, do povo de Israel, do povo de Deus. E os filisteus, os amonitas começam a oprimir o povo de Deus. Mas aí, meu irmão, você lê, quando chega aqui no versículo 16, olha só: e o Senhor não pôde mais suportar o sofrimento de Israel. Imagina você que chegou aqui nessa noite, talvez fazendo tudo errado na tua vida, e Jesus falou: eu te trouxe aqui porque eu não suporto mais ver você sofrendo, eu quero mudar a sua vida. Você está fazendo tudo errado com o seu casamento, com a sua família, você está se acabando nas drogas, no vício, nos jogos, e Ele te trouxe aqui para dizer: eu não suporto o seu sofrimento, eu quero mudar a tua história, conheço as tuas obras. E na parte B do versículo 8 está escrito assim, olha o que Deus fala: eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta. Agora vamos relembrar para quem Jesus estava falando isso: para a igreja, amém? Para a igreja de Jesus, para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas, pastor, então não é para mim, porque eu não faço nem parte de igreja. Primeira vez, meu irmão, é para você. Jesus te trouxe aqui porque você profeticamente já faz parte do corpo de Cristo. Você é um eleito, você é um escolhido, e Ele está dizendo para você: filho, eu te trouxe aqui porque eu tenho posto diante de você uma porta aberta. Agora, que porta é essa, pastor? A porta é o próprio Jesus, sabia? Ele está falando: eu sou a porta aberta para vocês. Porque a gente lê em João 10 versículo 9, olha o que está escrito, João 10 versículo 9, olha o que Jesus disse: eu sou, vocês estão comigo, como diz a minha esposa, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará o quê? Pastagem.
Sabe o que significa pastagem na Bíblia? Alimento. Se você está em Cristo, se Cristo está em você, meu irmão, Ele é a porta que abre todos os caminhos para você. Você entra por essa porta chamada Jesus, e você encontra para a sua vida paz, alegria, milagre, libertação. É assim que nós acompanhamos nos evangelhos. Em Lucas 19, você tem a história de Zaqueu, um homem rico, porém vazio, sem Deus, triste, e ele encontra com Jesus, e a Bíblia fala que Zaqueu passa a ser um homem salvo, cheio do Espírito Santo, cheio de alegria. Você vai para Marcos capítulo 10, você encontra lá um homem chamado Bartimeu. Ele não via, ele era cego, ele sofria, ele mendigava, mas ele encontrou Jesus, a porta, e a porta trouxe cura, e a porta trouxe libertação, e a porta trouxe uma nova história para esse homem. Você vê em Lucas capítulo 7, uma pobre viúva de uma cidade chamada Naim, sem esperança, porque ela tinha perdido o esposo, agora perdeu o filho, mas ela encontrou Jesus à porta, e ela encontrou a vida, e ela encontrou a ressurreição. E você está aqui nessa noite, e Jesus está dizendo: meu filho, eu vim me encontrar com você, eu sou a porta do seu milagre. Ele é a porta que você está buscando. Talvez você já buscou, como eu comecei dizendo aqui, em sistema, em prazeres, em governo, em homem, mas Ele é a porta. Ele é a porta, que a gente falou há pouco, começando a mensagem, daquele pai desesperado, com um menino endemoniado, que o demônio levava para o fogo, para a água, querendo matar, mas ele encontrou a porta chamada Jesus. E eu quero dizer que essa porta está aqui. Eu estou pregando Jesus para você, essa porta. E olha que incrível, eu tenho posto diante de ti uma porta aberta. Mas olha como o versículo termina, gente, o versículo 8, a qual, Apocalipse 3:8, o versículo final, obrigado, a qual ninguém pode fechar. Presta atenção, nenhum homem, nenhum demônio, nada e ninguém pode fechar a porta que Deus abre na sua vida. Isso deveria te dar segurança, me dar segurança, porque às vezes nós somos tão inseguros. E se acontecer isso comigo no trabalho? E se eu perder alguém? E se eu ficar, meu irmão? A porta que Jesus abre na nossa vida está aqui, ninguém pode fechar. Aliás, só duas coisas podem fechar a porta de Deus na nossa vida, e na verdade somos nós mesmos. A primeira é pecado tolerado, é pecado oculto, ou pecado que a gente tolera, que a gente deixa de estimação e a gente não quer abandonar por nada. Aí isso pode fechar a porta, porque está escrito lá no Salmo de número 66, por gentileza, versículos 18 e 19, olha o que o salmista diz: se eu não tivesse confessado o pecado em meu coração, o Senhor não teria o quê? Ouvido, mas Deus ouviu, Ele atendeu a minha oração. Pecado escondido, pecado oculto, pecado tolerado, isso afasta Deus das nossas vidas, afasta Jesus, a porta. Provérbios 28:13, na versão Nova Tradução da Linguagem de hoje, diz que quem tenta, porque não consegue, né? Por isso que eu trouxe essa versão. Quem tenta esconder os seus pecados não terá sucesso na vida. Tem tradução que fala não prosperará. Mas olha só, Deus tem misericórdia de quem confessa os seus pecados e os abandona. Então, meu irmão, nada, ninguém, nenhum homem, nem demônio pode fechar a porta que Deus tem aberto para você. Só você mesmo, só eu mesmo. Se eu fizer isso, tolerar pecado, flertar com pecado na minha vida, ou a incredulidade, porque a incredulidade também é algo que nós mesmos provocamos e que fechamos portas na nossa vida. Eu já li isso tantas vezes aqui, Mateus 13:58, Jesus chega na cidade onde ele cresceu, em Nazaré, onde ele foi criado, mas diz que não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Então por que Jesus não pôde fazer muitos milagres em Nazaré? Não é porque o poder dele tinha acabado, mas é porque as pessoas elas infelizmente não acreditavam. Elas eram
incrédulas. O povo de Israel, gente, que Deus tirou lá daquela terra do Egito, da miséria, eles não receberam uma terra prometida, não foi porque Deus não foi fiel para com a sua promessa, foi por conta da incredulidade. Hebreus 13:19, e vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Jesus tem uma terra prometida para mim, para você, de paz, de descanso, uma família, mas você não pode ser incrédulo. Você tem que realmente entender que viver em pecado, por exemplo, você não vai afetar Deus, você afeta você, sua casa, sua família. E meu tempo se esgotou, mas só terminando aqui, como eu já disse, Jesus, Ele é a porta, mas Ele é a porta que abre todas as demais portas, gente. Só que é importante também você ter esse entendimento. Jesus, você passa por Ele, você vai passar pela porta que vai abrir todas as demais na tua vida, mas isso não significa que você não vai ter que lutar, que você não vai ter que trabalhar, que você não vai ter que se esforçar, porque Paulo, ele escreve aos Coríntios no capítulo 16, versículo 9 da sua primeira carta: porque se abriu para mim uma porta ampla e promissora, mas os inimigos são muitos. Eu quero ser profeta de Deus na tua vida nessa noite para te dizer: hoje Jesus vai abrir portas na sua vida, mas você vai ter que lutar. São portas amplas, promissoras, mas você tem que lutar. Mas você sai daqui na convicção de que Ele conhece a minha obra, ou as minhas obras, Ele está comigo e Ele vai guerrear por mim e comigo. E eu encerro aqui para nós orarmos. Apocalipse 3, versículo 8, parte final, só para a gente encerrar, por favor. Apocalipse 3, 8, pessoal da mídia, amém? Bom, vamos lá. Sei que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Olha aqui, como Jesus fala para a igreja: eu sei que vocês têm pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Talvez essa é uma palavra rema, uma palavra direta para você, todo o sofrimento que você está passando, e Jesus te trouxe aqui para dizer: eu sei que você tem pouca força, eu sei tudo o que você está passando, mas você não está negando o meu nome. E Deus está te dizendo: continue fiel, a porta já está aberta, porque eu sou a porta na sua vida. E há um comando de vitória, de bênção, de milagre. E por que não dizer que muitos de vocês vão viver isso ainda nesta noite, em nome de Jesus. Eu quero pedir para a igreja se colocar de pé, por favor.